Olá pessoal, um estudo da BBC, publicado no começo desse ano, mostrou que 80% dos pacientes intubados por Covid-19 aqui no Brasil, o ano passado, morreram. E a pergunta que fica é, será que a intubação está matando mais os pacientes? Então se você quer saber a respeito desse tema, fica até o final do vídeo para poder conferir. Bom, e antes de falar da intubação em si, é importante que vocês saibam que a ventilação mecânica ela já é usada desde o final do século XIX, começo do século XX, nas epidemias de poliomielite. E o que era usado naquela época eram os chamados pulmões de aço, que eram grandes tanques de metal em que o paciente ficava lá dentro, e esses tanques eles auxiliavam os pulmões a se expandirem. Com isso, o paciente conseguia respirar melhor. Foi extremamente importante para a época. Na década de 50, um anestesiologista, ele desenvolveu uma nova técnica. Ele fez uma traqueostomia nos pacientes e, ao invés deles ficarem dentro daqueles tanques, ele insuflava o ar através dessa cânula. Esse mecanismo, ele fazia os nossos pulmões se encherem de ar, igual como se fossem bexigas mesmo que a gente assopra e enche de ar também. Mas afinal, e o Covid? O Covid é uma doença em que, nos casos graves, leva a um sério comprometimento dos pulmões e também de vários órgãos do nosso corpo, tanto que nós chamamos isso de síndrome inflamatória multissistêmica. O problema é que, quando os nossos pulmões são seriamente acometidos, a nossa oxigenação fica muito prejudicada. Então, nós precisamos dar um suporte de oxigênio para esses pacientes. Então, inicialmente, nós fornecemos oxigênio através de um catéter ou através de uma máscara, enquanto nós tratamos essa inflamação do pulmão, para que o paciente possa se recuperar e voltar a respirar normalmente depois. Acontece que, em muitos pacientes, esse suporte de oxigênio não é suficiente. E eles não conseguem manter uma boa oxigenação, mesmo se esforçando muito para isso. Então é importante vocês entenderem que quando o pulmão está comprometido, assim como eu falei que ele funciona como se fosse uma bexiga, ele fica difícil de encher. Então imaginem vocês tentando encher uma bexiga pequena, que é mais macia, mais fininha. Quando vocês sopram, não precisa fazer muita força para ela se encher. Agora vocês imaginam enchendo uma bexiga de um material mais grosso, que ela é mais dura. Imaginem a força que vocês têm que fazer para encher essa bexiga. Agora imaginem vocês enchendo uma bexiga ou vocês enchendo 1000 bexigas seguidas. Vai chegar uma hora que vocês vão cansar. E a mesma coisa acontece com os pacientes que estão com casos graves de Covid. O pulmão fica extremamente inflamado e eu posso dizer até endurecido. A pessoa tem que fazer um esforço respiratório muito intenso. A musculatura do tórax, o diafragma ficam cansados de tanto trabalhar. Chega uma hora que a pessoa não consegue mais fazer força e ela deixa de respirar da forma adequada. Isso gera uma queda importante da oxigenação, da saturação de oxigênio. E quem tem dúvida a respeito de saturação de oxigênio, eu fiz um vídeo que eu vou deixar na descrição aqui embaixo o link para vocês verem. E essa queda importante da saturação de oxigênio, da oxigenação, vai prejudicar todo o corpo desse indivíduo. E nós médicos e equipes de saúde como um todo, nós precisamos intervir diante desse quadro. Para esses pacientes, o mais indicado é justamente a intubação. Então a intubação ela não é uma simples escolha do médico ou da equipe, ela é uma necessidade do paciente. Um paciente que é intubado, ele consegue descansar a musculatura respiratória dele, porque quem vai fazer todo aquele esforço de vencer aquela dureza do pulmão, aquela resistência que o pulmão tem, quem vai fazer esse esforço é a máquina, é o respirador, é o ventilador mecânico que a gente chama, né? Então o paciente pode descansar a musculatura enquanto o pulmão é tratado, enquanto ele recupera daquele quadro. E quando o paciente melhora e consegue respirar por conta própria, a gente vai diminuindo os sedativos dele, ele volta a respirar de forma adequada e aí ele pode ser extubado. Pode tirar todo aquele aparato do paciente e ele volta a respirar de forma tranquila.
Então, se nós temos um alto índice de mortalidade nos pacientes intubados, isso não se deve ao procedimento em si, isso não se deve à intubação, isso se deve à gravidade da doença. Os pacientes com Covid, e aqui eu estou falando basicamente dos pacientes com Covid, são intubados quando eles estão no caso mais grave possível. Os casos não graves não precisam geralmente de intubação, certo? Talvez uma crítica possa ser feita do porquê a nossa taxa de mortalidade em pacientes intubados foi muito maior que a dos países desenvolvidos, por exemplo, países europeus, que gerava na faixa dos 50% de mortalidade, né? Mas o que se viu foi que ao longo do tempo as equipes foram ficando bem treinadas com isso e conhecendo mais a doença, tanto que um estudo mais recente aqui no país já mostrou que essa mortalidade hoje ela gira por volta de 60%, 66% dos pacientes intubados. Então, pessoal, não pensem que nós médicos e equipes de saúde estamos prejudicando o paciente quando optamos por intubá-lo, por oferecer essa modalidade de tratamento e de suporte ventilatório. Na verdade, o que estamos fazendo é dar o melhor tratamento para ele naquele momento. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like aqui embaixo. Se não for inscrito no canal, se inscreva. E se você conhece alguém que tem dúvidas sobre isso, se é desconfiado a respeito desse procedimento, compartilhe, encaminhe esse vídeo para essa pessoa, para ela entender um pouco mais de como funciona a nossa rotina, como que funciona o tratamento do Covid, não só aqui no país, mas no mundo inteiro. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.